E se eu disser para você que a origem de Zé Pilintra não é na Umbanda? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo. Saravá, povo de Aruanda! Seja bem-vindo ao canal Umbanda é Amor. Eu sou o Ogan Alê e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem é Zé Pilintra. Irmãos, como diz o título do nosso vídeo, hoje o assunto é Zé Pilintra. Afinal de contas, quem é ou quem foi Zé Pilintra? Pessoal, para a gente falar de Zé Pilintra, nós temos que falar da origem de Zé Pilintra. E a origem de Zé Pilintra não é umbandista, não é uma entidade que surgiu na Umbanda. O Zé Pilintra surgiu na Jurema Sagrada, ou popularmente conhecido como Catimbó. Irmãos, o Catimbó é uma religião cultuada no Nordeste brasileiro, nos estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. O culto da Jurema Sagrada ou do Catimbó é considerado uma das religiões mais antigas do Brasil, pois é uma religião que veio dos cultos indígenas. O Catimbó, ele mistura cristianismo, pagelância, cultos indígenas, feitiçarias e cultos africanos também. Então, pessoal, Zé Pilintra surgiu no Catimbó. O povo do Catimbó acredita que Zé Pilintra foi uma pessoa que aprendeu os cultos indígenas de cura, aprendeu a trabalhar com as ervas, aprendeu todo aquele ritual indígena que ajudava a curar as pessoas. Naquela época, pessoal, a gente está falando de mais ou menos no século XVIII, que é o que o povo do Catimbó acredita que Zé Pilintra viveu no século XVIII. Então, naquela época, não existiam remédios, né? As pessoas se tratavam ainda com ervas, com banhos, com curandeiros. Então, o povo do Catimbó acredita que Zé Pilintra foi um grande curandeiro que viveu, aprendeu os rituais com os índios para poder chegar nas cidades e levar esse culto e esse ritual para poder curar as pessoas. Então, Zé Pilintra foi um rezador, um curandeiro que aprendeu a trabalhar com as ervas. Entendeu, pessoal? Zé Pilintra aprendeu a trabalhar com as ervas, aprendeu todo esse ritual para levar a cura para o seu povo, para os locais mais distantes das tribos indígenas. Então, Zé Pilintra surgiu no Catimbó. Como o Zé Pilintra é tratado no Catimbó? Zé Pilintra no Catimbó é tratado como um curandeiro, um curador, e é chamado de mestre jurimeiro, pois no Catimbó não existem entidades, existem mestres e mestras, que é a mesma coisa para nós, umbandistas, que as entidades. Zé Pilintra se apresenta de uma forma bem diferente do que é na Umbanda. Zé Pilintra no Catimbó usa roupa branca, com uma calça dobrada mais ou menos até a altura do joelho, com um chapéu de palha, não um chapéu de Panamá. Você não vai ver a figura do Zé Pilintra de terno, gravata e chapéu de Panamá no Catimbó. Ele se apresenta dessa forma. Também ele utiliza um cachimbo chamado gaita, que é justamente um cachimbo que trouxeram dos cultos indígenas, pois dentro desse cachimbo contém muitas ervas consideradas pelo Zé Pilintra e pelo povo do Catimbó sagradas, que ajudavam na cura. Além de tudo, o cachimbo era muito importante no culto dos índios e também é muito importante no culto do Catimbó e também é muito importante para o Zé Pilintra no Catimbó, pois o cachimbo e a fumaça do seu cachimbo com as ervas sagradas considera que espanta todos os feitiços, todas as energias negativas daquela pessoa. Ela expulsa todo tipo de trabalho, todo tipo de ritual, feitiçaria que foi feito para aquela pessoa.
E além disso, o cachimbo ajuda a atrair boas energias para as pessoas. Então esse é um dos motivos que Zé Pilintra usa cachimbo no catimbó. O cachimbo chamado de gaita. Outra função, outra coisa bem diferente que acontece no catimbó em relação a seu Zé Pilintra é a forma como ele anda, como ele fala, tá? Se você observar bem Zé Pilintra no catimbó, ele tem uma postura muito diferente do que nós vemos na Umbanda, tá bom, pessoal? Por volta do meio do século XX, houve uma grande quantidade de nordestinos que vieram para o sudeste do Brasil, pois nessa época, por volta de 1950 até 1960, começou a acontecer um desenvolvimento muito grande do sudeste brasileiro, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, alguns nordestinos passando necessidade nos seus locais onde moravam, sem contar emprego, sem conseguir uma renda, viram como uma solução vir para o sudeste brasileiro, principalmente estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa vinda de nordestinos, por volta de meados do século XX, vieram muitos membros do catimbó para a cidade do Rio de Janeiro. Pessoas que já trabalhavam com Zé Pilintra e com outros mestres da Jurema também. Foi aí que começou a surgir o Zé Pilintra na Umbanda. Mas por quê? Porque esses nordestinos, quando vieram para o Rio de Janeiro, viram na Umbanda o culto mais parecido, o culto mais próximo que eles conheciam. Então, os mestres de Jurema, que são assim chamados também as pessoas que cultuam o catimbó, viram na Umbanda a oportunidade de continuar os seus trabalhos. E realmente existe até uma proximidade bem grande entre o catimbó e a Umbanda, porque algumas entidades da Umbanda, inclusive, são também cultuados no catimbó. Então, foi aí que surgiu o Zé Pilintra na Umbanda, pessoal. Com os nordestinos vindo para o Rio de Janeiro e entrando na Umbanda. Só que tem uma curiosidade muito grande nisso tudo. As primeiras aparições do Zé Pilintra na Umbanda, isso aí contam os mais antigos de santo, os mais velhos, disseram que as primeiras aparições de Zé Pilintra não foi numa gira de Exu. Isso é que eu acho muito engraçado, muito legal. As primeiras aparições de Zé Pilintra foram nas giras de caboclo. Talvez, né, pela proximidade que Zé Pilintra teve com os índios brasileiros, né? Aprendeu o ritual de pagelança, aprendeu a cultuar as ervas com eles, então eu acredito que tenha sido isso. Mas, por algum motivo da espiritualidade, depois de um certo tempo, Zé Pilintra começou a aparecer na gira de Exu. Zé Pilintra começou a aparecer na gira de Exu. Os mais antigos também contam que quando Zé Pilintra veio na gira de caboclo, as pessoas indagaram a entidade, né? Perguntaram, porque era uma apresentação bem diferente de um caboclo. Uma apresentação bem diferente de um caboclo. E, inclusive, eu vou colocar aqui embaixo o link de um vídeo de Zé Pilintra no catimbó, para vocês terem uma noção da diferença que é um Zé Pilintra de um catimbó para a diferença de um Zé Pilintra da Umbanda. Então, eu acredito que, espiritualmente falando, as falanges de Exu abriram um novo caminho para que Zé Pilintra pudesse trabalhar na linha de Exu. E é aí, pessoal, que vem o grande pulo do gato da Umbanda e do Zé Pilintra dentro da nossa religião. Zé Pilintra, quando começa a surgir nas falanges de Exu, ele começa a abrir um novo caminho. Que caminho é esse? É o caminho das entidades, dos malandros. Zé Pilintra passa a ser o chefe da falange dos malandros. Tanto é que hoje nós temos Zé Pilintra das almas, Zé Pilintra do morro, Zé Pilintra
da Lapa, Zé Pilintra da Mata, eu já ouvi falar. Então, Zé Pilintra se tornou o chefe da Falange dos Malandros. Quando Zé Pilintra abriu esse novo caminho, vieram todos os malandros que nós cultuamos hoje, tá, pessoal? Então, pessoal, eu queria explicar para vocês que Zé Pilintra veio para Umbanda e virou chefe da Falange dos Malandros. E eu não tô querendo aqui dizer que os malandros não existe Zé Pilintra malandro e que o Zé Pilintra do Catimbó é o Zé Pilintra certo. Não é isso, eu tô explicando a origem que deu Zé Pilintra na Umbanda, porque para você falar de Zé Pilintra, você não pode esquecer do Zé Pilintra do Catimbó, já que a origem do Zé Pilintra é essa. É dessa forma que o Zé Pilintra surgiu na Umbanda. A entidade cresceu bastante no início dos anos 90 e no início dos anos 2000, porque até meados do século 20, 1950 até 1980 mais ou menos, se falava bem pouco de Zé Pilintra e se cultuava bem pouco, até a Umbanda aceitar e até acontecer justamente essa situação dele se tornar um chefe de falange, o chefe de falange de malandros, e abrir a porta dos malandros que nós cultuamos hoje. Eu acredito que não seja um estalar de dedos, até porque eu não tenho como explicar para vocês o que aconteceu espiritualmente. Aí só o Zé Pilintra vai poder falar. Mas que a história é exatamente essa, a vinda do nordestino para cá foi fundamental para trazer a entidade para a nossa Umbanda, e ele acabou se tornando chefe da Falange dos Malandros que nós cultuamos hoje. Povo de Aruanda, esse é só um resumo, bem resumido mesmo, da história de Zé Pilintra na Umbanda, como o Zé Pilintra surgiu e como foi o processo dele para chegar até a nossa Umbanda, até virar o chefe de Falange dos Malandros que nós cultuamos hoje. Povo de Aruanda, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, e se gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, que isso vai me ajudar a trazer outros conteúdos para o canal. Lembrando também, pessoal, que tudo isso que eu disse é só a minha opinião através de alguns estudos e de conversar com algumas pessoas mais antigas no santo. Então, se você concorda ou se você discorda, escreva nos comentários, diga o que você acha de Zé Pilintra. Que Pai Oxalá possa iluminar a vida de cada um de vocês.